anteriores, nos 3 blocos que vimos pela parte da manhã, nós falamos aí de 7 classes gramaticais, né? Falamos aí do substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo e advérbio. Vimos as 6 classes gramaticais variáveis e uma classe gramatical invariável, que é o advérbio. Beleza? Tá. Estas 7 classes gramaticais que nós estudamos, elas se articulam para formar uma ideia. Esta ideia formada, nós chamamos em provas de concurso público de sintagma, certo? Então vamos lá, eu vou até apagar aqui, esse pedacinho aqui, para que a gente possa aproveitar que nós vamos fazer um esquemão aqui agora, para vocês entenderem como é que essas classes gramaticais se articulam. Então vamos lá, vamos começar aqui com uma observação, tá bom? Essas 7 classes gramaticais se articulam para formar uma ideia que chamamos de sintagma. Beleza? E tem uma coisa, pessoal. O sintagma, ele pode ser classificado de 2 maneiras. Ou ele será chamado de sintagma nominal, cujo núcleo será um substantivo, ou ele será um sintagma verbal, cujo núcleo é um verbo. Então vejam aqui. O sintagma ele pode ser verbal, e ele pode ser também um sintagma nominal. Quando é que ele será um sintagma verbal? O núcleo é igual a um verbo. E o sintagma nominal, o núcleo é igual a um substantivo. Beleza? E aí, dentro dessas 7 classes gramaticais que nós visualizamos, que nós estudamos, tá? A gente vai conseguir entender como as ideias são formadas na língua portuguesa, tá bom? Então eu vou ocupar aqui esse quadro, esse restante quadro, todo ele com um esquema. Aí vocês vão acompanhando, tá certo? Eu aconselho que vocês aguardem, né? Quem vai copiar isso no caderno, copie de atravessado na folha, né? E é um esquema bem compridinho, beleza, galera? Então vamos lá. O que nós devemos perceber aqui é a presença de um núcleo. Que é o substantivo, beleza? Aí vamos recordando o papel de cada um deles. Vejam só. O núcleo é um substantivo. Esse substantivo ele será caracterizado pela ideia de substância ou pela ideia de algo substancial. Substância ou substancial. Substância, então nós estamos falando de um substantivo, o quê? Concreto. Substancial, nós estamos falando de um substantivo, o quê? Abstrato. Beleza? Tá, maravilha. Aí nós vamos observar aqui, o que já estudamos, que é o artigo.
O que fará o artigo que nós vimos? Estamos esquematizando aqui, tá? O que fará o artigo? O artigo ele pode fazer duas coisas. Ou ele define, ou ele indefine. Se ele define, ele particulariza. Se ele indefine, ele generaliza. Beleza? Tranquilo. Ótimo. E aí, nós temos aqui o numeral. O que fará o numeral? O numeral, como nós vimos, o que ele faz é quantificar o substantivo. Ó. Ele quantifica. Ele quantifica quem? O substantivo. Beleza. Aí eu preciso entender que nós temos aqui a possibilidade de um substantivo se referir a outro substantivo. Tá certo? Nós viemos, tá? Aqui com detalhes. É tipo um memorex para nós, tá? Quando um substantivo se refere a outro substantivo, ele pode fazer o seguinte. Eu vou aproveitar até para dar as funções sintáticas para vocês, tá? Vamos lá. Ele pode denominar, ele denomina. Se ele denominar, a função desse substantivo será de predicativo do objeto. Ele pode também caracterizar. Caracteriza. Quando ele caracteriza, então, ele é um predicativo do sujeito. Então, ele pode também explicar, ele explica, ele especifica, ou ele enumera. Quem? O outro substantivo. Aí ele terá a função, vejam, de aposto, certo? Então, quando o substantivo ele se refere a outro substantivo denominando, já estou te avisando que ele é predicativo do objeto. Se o substantivo caracteriza outro substantivo, a função é de predicativo do sujeito. Agora, se um substantivo ele explicar, especificar ou enumerar outro substantivo, a função é de quê? De aposto. Lembrando que essas funções nós ainda as veremos. Isso aqui é para uma questão de quê? Uma questão de um memorex, um mapa mental. Aí você fala assim, Prado, e qual que vai ser a função sintática, por exemplo, do artigo? Bora colocar aqui também, ó. A função sintática do artigo é de adjunto adnominal. O numeral, da mesma maneira. Se o numeral ele se refere ao substantivo, então ele vai ter a função de adjunto adnominal. Isso aqui é para um memorex nosso, beleza? Aí vem o adjetivo. Aí vem aqui o adjetivo. Certo? O adjetivo se referindo a quem? Ao substantivo. O que faz o adjetivo? Ele pode fazer duas coisas.
ele pode, ele qualifica, ou ele caracteriza, que resumimos isso a ideia de quê? A ideia de valor a quem? Ao substantivo. Quais são as funções que esse adjetivo ele pode exercer? Ele pode exercer aqui, ó. Veja. Ele pode ser predicativo do sujeito, ele pode ser predicativo do objeto e ele pode ser adjunto adnominal, correto? Aí entra a classe dos pronomes. Ó, entra aqui o pronome. Já vimos também. Esse pronome, ele estará se referindo a quem? Também ao substantivo. Vai estar se referindo ao substantivo. E o que pode fazer esse pronome? Bom, ele pode fazer o seguinte. Ele acompanha quem? O substantivo. Quando ele acompanha, ele é chamado de quê? Ele é chamado de pronome adjetivo. Tá certo? Quando ele é chamado de pronome adjetivo, ele será obrigatoriamente um adjunto adnominal. Será obrigatoriamente um adjunto adnominal. Mas ele também pode substituir. Substitui. Ele substitui quem? O substantivo. Quando ele fizer isso, aí ele será chamado de pronome substantivo. Quando ele for um pronome substantivo, deixa eu mostrar aqui só para não ficar tudo embaralhado. Vamos lá, pronome substantivo. Então aqui eu vou colocar em verde, ó. A função é de adjunto adnominal. Beleza? Tá. Quando ele é um pronome substantivo, aí ele exerce todas as funções. Todas as 11 funções. Todas aquelas que nós vamos estudar ainda, tá? Isso aqui é um memorex do que nós já estudamos na morfologia e também já uma dica para vocês para aquilo que nós vamos fazer na análise sintática, tá bom? Ah, lembrando que o substantivo aqui, ó, vamos aproveitar aqui e colocar em verdinho, ó, devia ter feito isso nas funções sintáticas, ó, também, ó, todas as 11 funções, tá? Todas as 11 funções, beleza? Tranquilinho? Então, olha aqui, vamos lá. Eu gosto de deixar tudo organizado, para a gente poder explicar. Aqui, no artigo, adjunto adnominal, correto? Como aqui também, só estou substituindo em verdinho para você conseguir diferenciar o que é análise sintática, tá? Ó, adjunto adnominal. Aqui, bora lá, sem preguiça, não tem preguiça não. Ó, denomina predicativo do objeto, predicativo do
sujeito, e aqui a função de aposto. Beleza? Então, tudo que está em verdinho aqui são as funções que essas classes estão exercendo, tá? Vamos organizar aqui também, ó, sem preguiça nenhuma. Uma coisa que concurseiro nunca tem, né? É a tal da preguiça. Então, aqui, ele pode ter a função de predicativo do sujeito, predicativo do objeto, e aqui a função de adjunto adnominal. Beleza. Tá? Então, percebam aqui que eu tenho as 5 classes gramaticais se interagindo, lembrando que isso aqui está repetindo, tá certo? E agora, veja que se já existe ali o adjetivo, olha só quem vai aparecer aqui. Ó, vai aparecer o danado do advérbio. São 7 classes gramaticais interagindo. Ó, tá aqui o advérbio. O que vai fazer o advérbio? Olha só. O advérbio se referindo a quem? Se referindo ao adjetivo. O que fará aqui o nosso advérbio? O nosso advérbio, ele atribui valor, circunstancial. Ele atribui um valor circunstancial. A quem que ele atribui esse valor circunstancial? Ele atribui ao adjetivo, como também ele atribui a quem? Olha aqui quem mais está aparecendo. Ele atribui ao verbo. Ó, ele vai se referir ao verbo aqui também, tá? Ó, vai se referir ao verbo. Prado, antes de passar para o verbo, tá? Qual é a função aí do nosso advérbio? O nosso advérbio aqui, ó, ele terá a função, ó, em verdinho aqui, sempre, ó, uma só, adjunto adverbial, um adjunto adverbial, tá? E o que faz o nosso verbo? Nós já vimos. Primeira coisa que faz é o quê? Atribui ação ou estado ao sujeito. Beleza? Ele atribui ação ou estado ao sujeito. E o que mais ele faz? O que mais ele faz? Único termo que forma o quê? Oração. Correto? O único termo que forma oração. Tá bom? Prado, e as funções? Ó, funções dele. Vou colocar só as abreviações. Ele pode ser, que nós vamos ver tudo. Opa, bora colocar aqui em verdinho, para ficar tudo organizado. A função dele pode ser de verbo transitivo direto, de verbo transitivo indireto, de verbo transitivo direto e indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação. Para fechar, eu tenho que me lembrar que o advérbio ele se refere ao verbo, ao adjetivo, e ele se refere ao próprio quê? Ao próprio advérbio. Para fechar o nosso esquema, ó. Então ele se refere ao próprio advérbio. Olha só. Tá certo? Que já está dito o que ele faz. Ele atribui valor o quê? Circunstancial, aqui ele tem a função de adjunto adverbial. Para não dizer que não, para não haver nenhum tipo de probabilidade de você confundir as coisas, vamos colocar aqui também que a função dele, tá, é sempre de quê? De adjunto
adverbial. Adjunto adverbial. Então, vocês podem perceber, por todo esse esquema que nós montamos aqui, tá? Que as classes gramaticais, elas podem ter dois núcleos. Ó, vejam que em uma primeira parte, tudo se volta para quem? Para o substantivo. Então, percebam que ele é núcleo. Ó, núcleo. Núcleo do sintagma. Núcleo do sintagma. Do outro lado, você pode perceber que quem está isolado aqui, não se referindo a ninguém, é quem? É o verbo. Então, esse verbo aqui, ele também é núcleo do sintagma. Perceberam? Então, aqui é uma recordação das 7 classes gramaticais que se articulam para formar uma ideia. Beleza? Esse esquema é muito importante você tê-lo para a sua prova, porque perto dela, você pode abrir aqui, você vai observar qual é o conceito de cada classe gramatical e qual é a função que cada uma delas exerce. Beleza? Agora, as funções, nós vamos estudar todas elas, sem nenhum tipo de problema. Tá certo, querido? Então, isso é um memorex muito importante, né? Muito interessante que você tem, né, para trabalhar, tá? As 7 classes gramaticais. Lembrando que 2 aqui estão se repetindo, né? Quais estão se repetindo aqui? O substantivo e também quem? O advérbio, tá? Quantas classes gramaticais na realidade nós estamos trabalhando? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, isso aqui está repetido, 6, 7 classes gramaticais. Beleza? Aí, percebam só, uma informação muito importante que eu vou colocar aqui para vocês, tá? Vou colocar até como cuidado, ó, cuidado. Eu já retorno ao nosso esquema ali. Vejam só. Essas 7 classes gramaticais, olha aqui a palavra absoluta, sempre possuirão função sintática em nossa língua. Correto? Aí vejam só que eu vou escrever aqui, ó. Entretanto, as outras 3 classes, quais? Preposição, conjunção e interjeição, nunca é nunca, viu, gente? Ó, deixar sublinhado, nunca terão função em nossa língua. Eu até coloco um reforço assim, ó. Só existem na morfologia. Só existem na morfologia, tá? Então, essas 7 classes gramaticais que nós temos aqui, elas sempre terão função sintática na nossa língua. Agora, as 3 próximas classes gramaticais que nós vamos estudar, tá? E suas respectivas locuções, a preposição, a conjunção, a interjeição, elas nunca têm função sintática na nossa língua, tá? Por quê? A conjunção,
tá? É um elemento de retomada, é um conectivo. A preposição é um elemento de sequenciação de ideias, tá certo? E já a interjeição é um elemento que trabalha a questão do canal de comunicação aberto, mantido ou fechado, tá? A expressão de sentimentos dentro da escrita, tá bom? Que nós veremos posteriormente, mas nunca tem função sintática. Apareceu, preposição, conjunção e interjeição, não tem função, correto? Agora, as outras 7 sempre tem função, ó. Recapitulando, ó, o artigo, qual é a função dele? Adjunta de nominal. Qual é a função do numeral acompanhando o substantivo? Adjunta de nominal. Quais são as funções que o substantivo tem? 11 funções que nós vamos estudar. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunta de nominal, adjunta adverbial, aposto, vocativo, predicativo do sujeito, predicativo do objeto e agente da passiva. Essas 11 funções. Quando o substantivo está se referindo a outro substantivo, entra a questão da interpretação. Se ele denominar o substantivo, é predicativo do objeto. Se caracterizar, o substantivo é predicativo do sujeito. Se ele explicar, especificar ou enumerar, o substantivo, a função dele é o quê? Aposto. Agora, o adjetivo se refere ao substantivo. Ele pode ser, que nós vamos estudar, a condição de predicativo do sujeito, condição de predicativo do objeto, de adjunto o quê? Adnominal. Já o pronome, depende. Se o pronome ele estiver acompanhando o substantivo, é um Zé Ninguém. É um adjunto adnominal. Agora, se ele substitui, então ele tem papel de substantivo. Então ele pode exercer o quê? As 11 funções que eu falei para vocês e que nós vamos ainda explicar, correto? E o advérbio, que se refere principalmente ao verbo, ao adjetivo e ao próprio quê? Advérbio. Atribuindo a eles o quê? O valor circunstancial, que são aquelas 30 e tantas circunstâncias que eu dei a vocês. Aliás, lembrando aqui, ó, quando o advérbio ele se refere ao adjetivo, ou ele é de totalidade, ou ele é de intensidade. Se ele se refere ao verbo, aí valem todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias. E quando ele se refere ao advérbio, ele só pode ter a condição de intensidade. Beleza? Então aqui nós estamos trabalhando a parte da morfologia, a parte também da semântica e um pouco da estilística, quando nós falamos na questão do sintagma. Beleza? Quando nós trabalharmos as outras 3 classes gramaticais, aí nós vamos fazer uma aplicabilidade legal de todas elas, todas as 10, dentro de um período. Beleza? Agora, as próximas 3 classes gramaticais que nós vamos estudar, nós vamos falar isso isoladamente em um próximo bloco. Beleza, galerinha? Daqui a pouco nós continuamos aí e eu espero que vocês tenham copiado todo esse esqueminha, porque é um Memorex muito importante para você. Fechou, pessoal? Um abraço, até daqui a pouco.